Decidi voltar a fazer faculdade e o curso que eu escolhi foi psicologia. Bom, tiveram vários motivos, né, para eu tomar essa decisão. Essa é a minha segunda faculdade. A primeira eu fiz administração logo que eu saí da escola. Só que eu não finalizei o curso porque eu achava o ensino da faculdade muito fraco e não aplicável assim para mim. Eu queria montar meu negócio e eu achava que a faculdade ia me ensinar isso. E não foi o que aconteceu. Então, não estava alinhado com o que eu queria. Eu resolvi sair da faculdade e buscar cursos. Isso lá em 2013. E não me arrependo dessa decisão. Só que eu queria agora ter um diploma. Eu inventei na minha cabeça que eu queria ter um diploma. Eu sempre gostei de ser autônoma, apesar dos altos e baixos que isso propõe, né? Mas eu sempre gostei de trabalhar pra mim mesma, de ter minhas estratégias, meu jeito de fazer as coisas, de pensar que eu posso talvez em algum momento fazer mais, ganhar mais de alguma forma. E nunca pensei assim, nunca foi uma ideia minha trabalhar numa empresa, numa multinacional. Nunca pensei nisso. Eu sempre quis ter meu próprio negócio. E foi com isso que eu fui fazer administração, né? E como logo vi que a faculdade não estava dando suporte para isso, fui buscar outros meios de aprender o que eu queria. Agora, para psicologia, o que me fez chegar a esse curso, né? Eu vi que a administração não fazia sentido eu terminar agora, né? Se eu quisesse voltar no curso e finalizar, porque eu não tenho interesse em trabalhar em nenhuma empresa multinacional, essas coisas que peça administração, e não ia ajudar em nada no meu negócio atual. Então não fazia sentido eu terminar por terminar. E fiquei pensando, né? Pedi meus direcionamentos, o que eu devia fazer da vida. E eu senti de fazer psicologia. E eu comecei a pensar, isso é uma ideia boa? Comecei a colocar os prós e os contras, né? Os contras são que é uma faculdade de 5 anos, né? É bem demorado. Geralmente as faculdades da área de saúde são um pouco mais caras. Eu ia tentar uma bolsa, eu ia tentar algum desconto. E além de ser caro e ser demorado, não tem online. E aí é um ponto bom e um ponto ruim. Então eu já tô colocando ruim, mas também tem um lado muito bom. Por quê? As faculdades online, pelo menos assim, a grade de psicologia, ela é presencial, mas tem algumas matérias online. E geralmente, as matérias que são online, o conteúdo é muito fraco, muito defasado. E você não aprende muito bem, né? Não é a mesma coisa que uma presencial. Além da presencial, você ter o contato com outras pessoas. Isso, de novo, é um ponto bom, um ponto ruim. Tem gente que odeia ter contato com outras pessoas, mas não tem como odiar ter contato com outras pessoas num curso de psicologia, porque vai ser isso que você vai fazer, né? Na maior parte dos cargos, né? Então isso não pode ser um empecilho. Mas essa troca com outras pessoas, quando as pessoas estão com boa vontade, independente do curso, é uma troca muito rica, porque você conhece outros pontos de vista, seja você a favor ou contra, você conhece outras formas de ver a vida, você conhece outras formas de fazer o que as pessoas fazem. Então, às vezes você tá ali bitolado fazendo um negócio e vem uma pessoa fazendo uma coisa totalmente diferente, que você nunca nem pensou na possibilidade de fazer. E isso é muito enriquecedor. E também trocas, às vezes você precisa de ajuda em alguma coisa, você conhece alguém ali que pode ajudar, você conhece alguém que está precisando de ajuda e você também pode ajudar. E você enriquece também as suas capacidades sociais, porque a capacidade social também precisa ser treinada. Que nem a gente aprende uma língua, que nem a gente aprende uma profissão, a capacidade social também tem que ser treinada, colocada em prática, você gostando ou não. Tem gente que tem mais dificuldade do que outras, tem outras que não. Mas o ser humano é sociável, né? A gente tem que se colocar para jogo. E eu decidi fazer essa faculdade, pensei um pouco nos prós e contras, que nem eu disse, né? Os prós seria alguns que também pode ser contra, né? Você ter contato com pessoas novas, eu queria muito conhecer gente diferente,
conhecer pessoas novas, aumentar meu círculo de amizade. Eu queria fazer algo diferente, né? Eu vou até gravar um outro vídeo como a minha vida deu. Tem vários vídeos aqui no YouTube, né, de pessoas que falam assim, ai, mudando minha vida completamente em 180 dias. Eu fiz isso, não vou dizer que foi sem pensar, porque foi pensado. Mas eu fiz isso sem postar no YouTube antes, basicamente. Então eu decidi, eu não tava gostando do jeito que eu tava levando a vida e falei, eu quero mudar. E como que eu vou começar, né? Vou atrás de um diploma, quero agora ter um diploma. Quero ter uma possibilidade de que se eu precisar deixar de ser autônoma e buscar um emprego, eu consigo um emprego melhor porque eu tenho uma formação acadêmica, né? Então, por exemplo, hoje, sem ter formação acadêmica, vai ser muito difícil você conseguir algum emprego que dê um salário maior que um salário mínimo ali na média, né? Um pouco mais, né? Às vezes um pouco menos, né? Acontece. Mas com a formação acadêmica é mais fácil você conseguir um pouco mais com o salário mínimo. Às vezes bem pouco, às vezes um bom tanto. Então eu queria ter essa possibilidade, né, de se eu precisasse deixar de ser autônoma, eu ter uma outra opção boa, não uma opção ruim. E isso que foi me levar mais a buscar voltar a fazer a faculdade e a buscar ter esse diploma. Outra questão, eu queria um trabalho que eu pudesse fazer de forma autônoma e remota. E um dos meus maiores sonhos da minha vida é viajar, conhecer o mundo. E eu já vi que não vai adiantar eu juntar dinheiro pra fazer isso, eu vou ter que fazer isso trabalhando, né? Porque a gente não nasceu herdeira, a gente não nasceu rica, famosa, só bonita. Então eu pensei assim, preciso de uma profissão que permita que eu saia. A administração não daria pra fazer isso, seria muito difícil um emprego na administração remoto, né? Então a psicologia já... você já pensa nos atendimentos clínicos mesmo de forma online, né? Que pode ser feito em qualquer lugar do mundo. Esse foi o ponto mais importante, na verdade, pra mim. Porque eu queria muito um emprego que desse pra eu trabalhar enquanto eu viajasse. Se eu vou viajar ou não, também fica em aberto. Mas é um sonho, né? Eu tenho que ir atrás de realizar. Mas eu queria ter essa possibilidade, né? Então já vamos construindo o caminho pra chegar lá onde a gente quer, né? E foram esses alguns dos motivos que eu decidi por esse curso. Tinha feito já terapia 1, 2 vezes, uma presencial, uma online. Mas nunca falei assim, nossa, meu sonho é ser psicóloga. Nunca pensei nisso. Nunca nem passou pela minha cabeça até o mês que eu decidi fazer a faculdade. Tenho amigas psicólogas, tenho amigas que fazem muita terapia, então a gente conversa muito sobre isso. Mas nunca pensei assim, nossa, será que é, né? Como que é, tal. Porém, fui lá, procurei as faculdades aqui na minha região, né? Achei tudo muito caro, né? Ou a gente que tá muito pobre. Eu tenho uma faculdade na minha cidade, que é muito perto aqui de mim. E fui lá fazer, né? Ver como que eu podia ter um desconto nesse negócio, né? E daí tem algumas formas, a maioria das faculdades particulares tem várias formas de ingresso, seja com nota do Enem, seja fazendo provinha, fazendo redação. Fui lá, fiz a provinha, dei meu melhor e consegui uma porcentagem lá que aí eu tive que sentar e ver minhas contas, né? Se eu conseguiria pagar essa faculdade ou não. E as coisas eu acho muito incrível que quando a gente... Eu acho assim que a gente tem que se colocar em movimento, né? A gente às vezes tá numa vida que a gente não tá gostando do que tá acontecendo. Mas não adianta ficar parado se lamentando. A gente tem que ver o que eu quero da vida. A vida é muito curta se for ver pra gente ficar parado, se lamentando, não se colocando em movimento, não fazendo o que a gente quer. E não só fazendo o que a gente quer, descobrindo o que a gente quer. Que muita coisa que a gente gosta, a gente só descobre fazendo. E pra isso precisa se colocar em movimento. Então, eu não sabia que eu gostava de psicologia. Não vou falar que é a coisa mais incrível do mundo. Eu ainda, se eu for colocar num degrau ali, ainda prefiro empreender. E a psicologia fica em segundo, até o momento, né? Pode ser que isso mude, pode ser que não. Mas eu não imaginava que ia ser uma coisa que é muito legal também, além do que eu já faço, né? Eu gosto de muitas coisas diferentes e tá aí mais uma coisa que veio assim, né? Dada, olha, você também gosta disso. Mas pra saber disso, você teve que experienciar. Então, eu achei muito incrível e... Só que eu tinha um empecilho do valor financeiro, né?
Eu não teria certeza se eu daria conta de pagar as mensalidades. E tem que ser eu pagar mesmo, não tem ninguém pra pagar pra mim. Então, porque eu tenho assim, quando eu vou fazer uma conta, eu tenho que ter na minha cabeça que eu já tenho dinheiro pra pagar ela até o final. Mesmo que eu faça parcelado em 50 milhões de vezes, eu já tenho que ter o dinheiro dela na conta pra me sentir segura. E aí eu fiz lá um cálculo básico, né? Então, assim, a princípio, a mensalidade seria com desconto, seria R$ 605. Só que você vai imaginar que vai aumentar a cada semestre, a cada ano, né? Corrigir a inflação, não sei o que. São 5 anos. Então, provavelmente o mesmo R$ 600 do começo não vai ser os R$ 600 lá no final, né? Aí eu fiz um cálculo básico ali de quanto que eu teria que ter. De certa forma, eu tenho esse dinheiro, né? Em reserva de emergência. Porque eu já tenho uma reserva de emergência, né? Que eu já construí durante a minha vida até aqui. Eu ia torrar essa reserva fazendo uma viagem, que é o meu sonho da minha vida. Não vou contar aqui agora, porque ainda vou fazer. E a faculdade é mais cara que a viagem, mas, né, mais ou menos a mesma coisa ali. Só que daí eu pensei, quando eu tava decidindo, né, viajo, já começo a viajar o mundo e seja o que for, ou faço a faculdade. Aí eu pensei, Maiara, se você torrar esse dinheiro viajando, vai ser um dinheiro muito bem gasto, mas foi um dinheiro que você levou aí uns 13 anos pra juntar. Vá lá saber quando você vai conseguir juntar de novo. Pode ser em um mês, pode ser em 15 anos. Não é melhor fazer alguma coisa que você também seja legal, também seja uma viagem de certa forma, mas que você possa lá na frente colher frutos pra daí você fazer as viagens de forma mais tranquila e mais organizada? Eu pensei, é uma boa. Conversa comigo mesmo. Eu e meus divertidamentos. E daí foi que eu decidi realmente fazer a faculdade. Eu consegui esse desconto, fiz essas contas. Falei, bom, vai ser um pouco complicado, vou ter que cortar algumas coisas. Que já tava tudo cortado, nem tô de cortar. Não tinha muito o que cortar, mas arranja ali o que cortar. E decidi fazer a faculdade. Foi coisa de um mês isso tudo. Um mês da ideia, um mês eu pesquisar, um mês eu ir atrás da faculdade, um mês eu fazer tudo no mesmo mês. Que calhou de ser julho, né? Do ano de 2024. E daí eu já fiquei assim, né? Mano, como que eu vou pagar agora, né? Vou ter que cortar bem tudo. Aí você quer um negócio que você precisa comprar uma roupa, porque sua roupa tá tudo furada. Aí você fala assim, não dá. Ou, né, vamos ter que fazer alguma coisa aí. E foi muito incrível, porque daí o que eu pensei, né? Não lembro de onde que eu tirei essa ideia. Eu sei que da outra faculdade, apesar de eu não ter concluído a faculdade, eu já tinha concluído os semestres, certo? Então, cada semestre que você finaliza é como se você fosse finalizando cursos. E daí eu peguei o histórico daquela faculdade, pedi depois de, sei lá, uns 12 anos, e mandei pra minha faculdade atual. Falei, olha, não dá pra eliminar, porque eu vi que ia ter português de novo. Português eu já tinha feito. Tinha algumas outras matérias que, sei lá, que é um pouco online. Eu falei, às vezes é alguma coisa que eu já fiz na administração, né? E eu enviei. E demorou pra faculdade achar meu documento lá, porque aquela época não era tão... Nossa, aquela época não era tão digital assim, já era digital, mas não era tanto. E a faculdade atual também, porque não é aqui que responde, é lá em Brasília, sei lá. Mas é a faculdade mesmo, não é político, tá? E daí demorou, mas quando eles responderam, deu pra eliminar algumas matérias, sim. Inclusive, no curso da minha faculdade, pelo menos, mas imagino que seja pra todas, tem 4 matérias que são optativas. Optativas não quer dizer que são opcionais. É que você pode escolher dentro de uma cartela de opções algumas matérias que podem ser de outros cursos. E calhou com matérias que eu já fiz da administração. Então, só aí eu já tirei 4 matérias. Do primeiro semestre também tirei algumas online. E de tirar matérias, uma mágica acontece.
a faculdade dá desconto. Então tiveram meses que eu paguei basicamente metade da mensalidade. Não sei qual critério dos valores, fui até lá conferir, mas deu um excelente desconto. E eu falei, caramba, né? Eu aqui preocupada, assim, muito preocupada com o dinheiro, né? O dinheiro foi um fator muito importante para eu decidir fazer uma faculdade ou não, para ver se eu ia dar conta de pagar. E eu resolvi ter coragem de tomar essa atitude, lógico, aqui dentro das minhas possibilidades, né? Porque se eu não tivesse dinheiro, não ia dar pra fazer, não ia ter que fazer, não adiantava chorar. Então, minimamente ali, dava pra fazer. E daí você vai ali se informando também, né? Que é muito importante se informar. A informação faz muita diferença. Mas ali veio um desconto muito bom. Muito bom. Então eu não tive que gastar tudo aquilo que eu já imaginava de começo. Já posso guardar pra pagar quando não tiver esses descontos. Já entrei no segundo ano, né? Tô finalizando o primeiro semestre. Agora chegou a parte das optativas. Então, um dia da semana eu não tenho aula, o que é um bom descanso, porque eu tenho muito trabalho, né? Sou autônoma. Então, na hora que vem minha filha, você trabalha da hora que você acorda até a hora que você dorme. E aí, esse é um dia, além de ser um belo de um descanso da faculdade, né? Ainda tem um desconto ainda. Então, pra mim tá sendo maravilhoso, um presente do universo. Eu sou muito feliz, sou muito grata, gratidão. Porque é aquela história, às vezes você tem que botar um pé num caminho que você não sabe muito bem como ele vai se construir, mas você vai, entendeu? Vai com a cara e a coragem. E com fé que as coisas vão dar certo, independente de sua fé, se você tem religião em alguma coisa ou não, mas fé na vida, fé nas coisas que vierem, agradecer, sabe, assim, porque é lógico que aqui fazendo vários recortes, né, porque a gente tem gente que não adianta, que tá numa situação muito péssima, e aí que é necessário ter subsídios pra isso, mas vamos dizer assim, né, dado esse disclaimer, se você tá aí, você tá pensando na vida, você tem mais ou menos a possibilidade de fazer e você às vezes não sabe como fazer, sabe? É aquela coisa, se joga. Porque os caminhos vão sendo construídos no decorrer do tempo, você vai vendo como que é. Se permita ser surpreendida pela vida, sabe? E pra mim, que nem eu disse, eu já tô no segundo ano, finalizando o primeiro semestre. Vou fazer um vídeo aqui de cada semestre falando como que foi pra vocês assim que forem entrar nesse curso, né, se for por esse motivo que vocês estão vendo esse vídeo, pra dar uma ideia, porque eu vi vídeos antigos disso e me ajudou, mas algumas coisas acabam, né, se mantêm, outras acabam mudando. E varia também de instituição pra instituição. Minha vida mudou de uma forma muito boa, que não aconteceu no curso de administração, que era um curso, assim, a maioria das pessoas tinha acabado de sair da escola, então todo mundo sai com uma cabeça. A administração é um curso muito naquela época, né, era aquelas coisas de cada um por si, então não tinha essa coisa de conjunto, que é muito diferente da psicologia, né. Eu aprendi muita coisa, assim, de você pensar em conjunto, não fazer nada sozinho, fazer tudo em conjunto, construir em conjunto, né. Pensar, perguntar, ter interesse na opinião das outras pessoas, porque cada um tem uma bagagem muito interessante. É um curso que, pelo menos na minha faculdade, foi muito acolhedor. Eu me senti muito acolhida, de certa forma, abraçada, sabe, assim, pelas pessoas. Então, foi muito gostoso de entrar na faculdade, estar ali. As pessoas que eu conheci, gente do céu, a minha sala, por incrível que pareça, assim, muita gente fala, né, de outros cursos, minha sala só tem gente chata, só tem gente interesseira, só tem gente, sei lá, folgada. Mas a minha sala é incrível, tem 70 pessoas, as 70 pessoas são legais, sabe? A gente já fez churrasco, não foi todo mundo, mas quem foi também se divertiu horrores. Meu grupo, que eu acabei construindo um grupo, né, porque eu entrei na metade do ano, então eu peguei o caminho andando. Então, assim, as pessoas já se conheciam e eu tava entrando ali, né? Então, eu tentei fazer amizade com as pessoas, eu tava muito aberta. Eu já até pensei, no primeiro dia de aula, pensei assim, vou levar um livro, né? Porque se não tiver nada pra fazer, eu leio. Aí eu pensei,
Não vou levar um livro e não vou ficar no celular. Eu vou para conhecer pessoas, vou conversar, eu quero conhecer gente nova, foi esse um dos meus propósitos, então eu vou lá, vou sentar, vou conversar com as pessoas, vou com vergonha mesmo, porque a gente é caruda, mas a gente tem vergonha também, né? Então já sentei ali, já comecei a conversar com a mulher do meu lado, aí já chegou outra super conversante, também é incrível, que o povo da psicologia é muito conversante. Tem um ou outro mais tímido ali, mas no geral, gente, é uma ablação infinita. Então já sentei, já chegou outra, e o primeiro dia de aula já foi trabalho. Só pra vocês terem uma noção. Falo mais no vídeo do primeiro semestre, né, quando eu gravar. Mas eu já fiz amizade ali mesmo, já no primeiro dia, já começamos a conversar, já pegamos fogo, começamos a se entender. E foi muito gostoso. Com isso, acabei criando o meu grupo, né, que nem eu disse, porque foram entrando no decorrer do semestre, foram entrando pessoas. Eu entrei na metade do primeiro ano e no decorrer do semestre ainda foi entrando gente, né, não entrou exatamente no primeiro dia de aula. Então eu fui acolhendo, né, como eu fui acolhida, também acolhi outras pessoas. E nisso, o meu grupo hoje tem por volta aí, né, de 13 pessoas. Que são maravilhosas, a gente sempre combina de sair sempre que dá. E é difícil, se fala assim, hoje você tem 3 amigas, tenta combinar de sair com essas 3 amigas. Gente do céu, é difícil de combinar os horários, a agenda e tudo mais. Mas você tá ali na faculdade, tá meio que em comum as coisas, né? Então a gente combina às vezes de ir na casa de uma, passar a tarde, uma faz um café, e a gente vai lá, a gente se dá super bem. Não é todo mundo com a mesma cabeça, não é com a mesma idade, as nossas idades ali variam entre 20 e 60 e poucos. Mas é incrível como a gente tem uma troca muito rica de vários backgrounds diferentes. É muito enriquecedor e eu fiquei, gente, de coração quentinho, sinceramente. Entrar na faculdade, além dos aprendizados acadêmicos, que são muito interessantes, eu me senti abraçada pelo mundo, abraçada pelo universo, de coração quentinho, porque eu tive a coragem de fazer, né? Não tava gostando da vida do jeito que tava. Parei ali comigo mesma pra pensar o que eu ia fazer, tive essa ideia, fui lá, estudei as possibilidades, coloquei em prática, vi que dava pra fazer, e esse ímpeto de ir lá e se colocar em movimento me trouxe de volta conhecer pessoas incríveis que me trouxeram muito conhecimento, estão ajudando no meu processo que é eterno, né? De você se conhecer, de você se desenvolver. E de se divertir também, né? Porque a gente se diverte horrores, eu sou a que mais dá risada na sala. Eu e minhas amigas. E além de tudo isso, conhecimento de vida, isso de também receber desconto da faculdade, sabe? De ir lá escarafunchar, achar um meio e descobrir esse meio de conseguir desconto e pagar menos do que eu tava pensando. Então, assim, eu só digo assim, se você tem vontade, se é uma coisa que você quer, e também pode ser, não é uma coisa assim que você precisa desejar com todo o seu ser, porque não era isso, eu só queria fazer uma coisa diferente, queria mudar o que eu tava vivendo. Se joga. O máximo que você pode acontecer se não gostar e você parar e fazer outro curso. O pior que pode acontecer. Então aqui está minha experiência de voltar para a faculdade. Eu vou gravar outros vídeos. Eu vou gravar um vídeo falando sobre como é voltar na faculdade aos 31 anos. Eu já tinha 31? Eu tinha 30. Um vídeo falando sobre como minha vida mudou de cabeça para baixo várias vezes, porque não foi só uma vez, foram várias esse ano. Então, um ano que minha vida mudou completamente. Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Vou gravar um vídeo sobre cada semestre, explicando o que aconteceu, o que é legal. Eu vi isso em alguns canais, eu achei interessante, me ajudou. E vou gravar vídeo de outros assuntos também, porque além de estudar psicologia, eu sou empreendedora, né? Que nem eu disse aqui. Então, eu faço vendas online. Estou aqui, inclusive, né? Parei aqui pra gravar o vídeo, porque eu tô com muita vontade de contar essa história. Mas eu faço vendas online. Então aqui também vou trazer muito conteúdo sobre isso. Olha a minha foto estourando. Vou trazer conteúdo sobre isso, né? Sobre vendas. Eu já tive um e-commerce que foi de sucesso. E é uma coisa que eu amo fazer também.
né? Agora descobri a psicologia, mas também já amava fazer isso. E vou mostrar também minha rotina aqui, dar dicas de empreendedorismo, que eu amo falar sobre construir seus negócios, fazer as coisas que você gosta. E é isso, se você tiver alguma dúvida sobre o curso, se você tiver aí pensando em começar o curso, pode deixar aqui nos comentários que eu puder ajudar, vou ajudar. Posso dar dicas sobre isso também, se tiver alguma dúvida aí, se você quiser fazer algum comentário. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não sei quando que eu vou postar o próximo vídeo, porque ainda tem que gravar, tem que editar. Então não vou falar assim, terças e quintas, não prometo. Até porque tô vendendo muito e a venda tem prazo, né? A gente tem prazo pra postar. Então não garanto que eu vá conseguir postar com uma certa assim, regularidade de dia. Mas se você gostou, você se inscreva e põe um sininho aí, porque daí quando eu calhar aqui que der certo, você recebe os próximos vídeos que eu acredito que vai ser muito bom, vai ajudar muito. E eu fico aqui, agradeço você por ter assistido até aqui, e ter conhecido a minha história, minha decisão. Espero que um pouco do que eu trouxe aqui também te ajude a tomar suas decisões, a ter uma vida mais alinhada com o que você deseja, a viver de certa forma consciente do que você está fazendo, né? Não só ir no embalo. E é isso. Muito obrigada e até mais. Um espirro e outro porque eu tô com alergia, né? Essas variações de tempo. Quem tem rinite, toca aqui.